Muito bom dia a todos os seguidores que nos acompanham no programa Tardia. Estamos sendo recebidos pelo ilustríssimo Dom Jacinto. É um prazer abrir essa oportunidade mesmo da vida corrida para celebrar com a gente. Foi incrível a missa, a celebração. A gente vai tentar conhecer um pouquinho, arcebispo, depois que você preparou o Dom Juarez para assumir. Como foi essa chegada do Dom Juarez? Conta um pouquinho para a gente. Bom, na verdade, primeiramente saúdo aqueles que estão em sintonia conosco, dizer que sempre faz o coração da gente vibrar quando pode se comunicar com mais irmãos. E através desse programa Tardiar, me é oferecida essa oportunidade. Na verdade, pelos caminhos que a igreja usa, um bispo não prepara o outro porque não sabe quem será o seu sucessor. Essa decisão vem de Roma. A gente é consultado, dá sugestões, mas o acolhimento da sugestão é feito pelo Santo Padre, auxiliado pela Congregação dos Bispos em Roma. Eu tentei organizar a diocese o melhor que podia, na parte burocrática, na parte pastoral, deixando o mínimo possível de empecilhos para meu sucessor, porque a missão já é um tanto desafiadora e quanto menos empecilhos encontrar, melhor para começar. De modo que tentei fazer com meus colaboradores da Cúria, dos diversos organismos pastorais, Conselho Pastoral, Conselho Econômico, fazer o máximo deixar um caminho aplainado para Dom Juarez. Estamos perguntando aqui se poderia explicar o que é emérito. O que é emérito? Tipo assim, é um título que é dado ao bispo que na verdade, a igreja utiliza esse nome para os bispos que chegam aos 75 anos de idade, deixam as suas funções administrativas. Emérito, na sua etimologia, quer dizer cheio de méritos. Eu acho que esse nome não devia ser aplicado a nós. Nós não temos méritos. O mérito que temos é de servir a Deus, isso não é mérito, é dever, né? Mas a palavra emérito, na prática, quer dizer um aposentado. Um aposentado. E o que é que mudou, tipo assim, quando chegou esse tempo de que você teve que 75 anos, teve que se dedicar mais, né? Oração, deu espaço para quem está chegando. Como é que está sendo esse dia a dia do senhor? Na verdade, o emérito, a diferença que faz de um bispo que está dirigindo uma diocese é que nós ficamos livres da administração, né? Então, o emérito não administra, graças a Deus. Então, a gente mantém as mesmas funções do bispo, menos a administração de uma diocese. E o que tem motivado cada vez mais continuar celebrando e exercendo o ministro sacerdotal? Olha, eu acho o seguinte, que a gente olhando como membro da igreja, nenhum de nós pode estar parado, nenhum de nós tem o direito de ficar reservado, inativo, quando tantas pessoas precisam. Então eu olho para os fiéis leigos, por exemplo, para irmãos padres, bispos, que aposentados ou com seus afazeres diários, tira o tempo para o trabalho do Evangelho. Então eu digo, enquanto Deus me der saúde, eu quero fazer isso. Diante de tudo isso, a contribuição do senhor junto à Igreja Católica, mesmo após a aposentadoria que você mencionou... Bom, além da vida de oração, que gostaria que fosse mais intensa, eu me dedico, sobretudo, ao ministério da palavra. Pregação de retiros. Ano passado, por exemplo, preguei 6 retiros, né? Pregação de retiros, palestras, várias palestras, entrevistas com pessoas que querem uma orientação pessoal, semanalmente uma tarde de confissões na catedral, onde fico para confessar, ou quem deseja conversar, ou uma orientação. E as celebrações, assim, quando eu não tenho uma celebração numa paróquia ou fora da diocese, eu celebro na capela particular em casa, onde vizinhos e amigos são avisados previamente e participam. Vendo que está com um pouco mais de 2 anos, né, que o Dom Juarez assumiu, ainda o senhor dá conselho, acompanha o trabalho dele,
como é que oferece esse aconselhamento, não precisa, pela sua experiência já como bispo? Não, Dom Juarez não precisa dos meus conselhos. Agora temos uma ótima relação fraterna, ótima, e conversamos com certa frequência, mas eu, o mais possível, me eximo de entrar nas questões administrativas da diocese, sabendo que tanto ele é capaz, como também tem os assessores dele. Mas colaboro naquilo que ele me solicita, como também na missão como cristão, como bispo, dentro da diocese, tudo aquilo que eu posso e que eu sou capaz. Qual o maior legado que você deixou junto para a igreja, que você olha, assim, eu fiz o meu melhor, dentro da trajetória como bispo? Isso é difícil de dizer, porque os outros é que julgam, né? Mas, a meu ver, a ênfase dada às vocações sacerdotais, o apoio ao trabalho dos diáconos e a criação das diaconias territoriais, a pastoral universitária e a atenção às periferias, penso que foram umas dentre vários impulsos pastorais que tentei fazer. Não porque já vinha com isso premeditado, mas que a realidade foi solicitando. O senhor mencionou também, no momento passado, em outra entrevista, que tinha vontade de dedicar a causas sociais. Poderia contar algumas? Isso se tem feito, sobretudo, pelo apoio às pastorais sociais, sobretudo o povo de rua, a pastoral da saúde, com a diaconia da saúde, melhor dizer, com as suas iniciativas. Não tenho feito liderança neste sentido, porque a arquidiocese, graças a Deus, já tem um bom trabalho nessa linha. Mais uma linha de apoio, de participação, mas não de liderança. Se o senhor pudesse dar conselho para os jovens padres que estão chegando, que vão assumir o sacerdote agora, como seria? O que eles vão encontrar pela frente? Eu diria a eles que não esqueçam daquela palavra-chave do Papa Francisco: proximidade. Proximidade com Deus, proximidade com seu bispo, proximidade com a sua comunidade, proximidade com as pessoas mais necessitadas. Então, essa proximidade gera, de fato, um aumento do coração do pastor, gera uma alegria no coração do pastor e vai criando nele também disposições para servir melhor, porque sente, como o Papa Francisco dizia, tem cheiro das ovelhas. Vivemos numa sociedade muito conturbada, com muitas mudanças na concepção do Senhor. O que a igreja tem que fazer mais para acalmar os ânimos, um mundo agitado, turbulência, com guerra, com tudo? O que precisa da igreja católica melhorar mais para estar mais próximo das pessoas? O senhor falou de ficar mais próximo. Sim. Acho que isso é o segredo. Estar mais próxima das situações, porque quando nós sentimos com os outros, podemos perceber por onde caminhar. Não é de um birô que a gente vai tomar decisões, mas é a partir de uma proximidade física e cordial com essas pessoas. Para um mundo de diálogo, ao invés de violência, e também para uma ação junto a determinadas situações, que se pode dizer, mas eu não vou resolver o problema, certo? Mas você pode fazer a sua parte. A Madre Teresa de Calcutá dizia isso: faça a sua parte. Você não vai resolver os problemas de todo mundo, mas faça a sua parte. Você fazendo a sua, você ajuda os outros a fazer a deles. Estimula, motiva, e assim todos fazendo a sua parte, o mundo com certeza será melhor. Experiência vivenciada junto à Igreja Católica, qual o maior desejo que o senhor, em oração para o futuro da igreja no Brasil? Uma igreja mais próxima do povo, que não fique nos templos, mas vá ao encontro das pessoas, com o testemunho da vida, mas também com a palavra, com o anúncio da palavra, com a celebração dos mistérios de Deus. Não fique encurralada. Mais uma vez eu cito o Papa Francisco, porque as palavras dele ainda estão muito fortes. Ele dizia, olha, muita gente diz que bate a porta
da igreja para se abrir. Ele dizia, eu vejo que muitas vezes a gente está trancado dentro da igreja e não sai. Então nós precisamos abrir as portas da igreja para ir ao encontro das pessoas, nas situações em que elas estiverem. Eu vou dar jeito em tudo? Não. Eu vou solucionar todos os problemas? Duvido. Todavia, a proximidade mostra esse amor de Deus junto às pessoas. E esse amor de Deus não podemos deixar de anunciar. Uma palavra que se define o novo momento que o senhor está vivendo, um caminho percorrido junto à igreja. Eu posso dizer que eu estou vivendo um momento muito feliz da minha vida, graças a Deus. Primeiro porque estou livre das obrigações de administrar. Eu fui ordenado padre com menos de 25 anos e fui logo nomeado pároco. Então, depois de pároco, 22 anos e meio, fui nomeado reitor de um seminário interdiocesano. Depois de uma diocese, que foi Crateús, no Ceará. Depois de uma arquidiocese, Teresina. Quer dizer, 51 anos eu sempre vivi administrando, tendo que dar a última palavra. Livre disso é uma maravilha, é uma bênção. Então eu posso me dedicar mais àquilo que o coração de um sacerdote tanto deseja, que é se dedicar a ouvir as pessoas, aconselhar, dar os sacramentos, poder pregar a palavra de Deus, meditar, a leitura espiritual que ajuda a gente a depois transmitir isso para os outros de uma maneira que passa pelo coração da gente, chega até os demais. Então eu diria que vale a pena a gente recuar da frente, sair do palco para os bastidores, mas não, como se diz no popular, pendurar chuteiras. Eu quero jamais pendurar chuteiras. No momento que eu não tiver mais saúde para me movimentar, ir a outras paróquias, até outras dioceses, como eu fui esse ano 4 vezes a minha antiga diocese de Crateús, ou a Bacabal, que é a minha diocese de origem, e aqui há várias dioceses, paróquias, tanto na cidade quanto no interior. Quando isso não for mais possível pela saúde, Deus vai me mostrar o outro meio, que é de ouvir as pessoas, orar por elas e dar o testemunho de que a gente vive a vontade de Deus naquilo que Ele vai mostrando no dia a dia. Então, creio que viver o dia de hoje, talvez essa seja a palavra, viver o dia de hoje. Como será o amanhã? Não sei. A Deus pertence. Mas a Deus pertence. Ele vai abrir os caminhos, como abriu até hoje na minha vida. Eu nunca sonhei, sempre sonhei em ser padre. Bispo, nunca imaginei isso na minha vida, né? E nem vi para ali, nem para cá. Né? De forma que ele vai abrindo os caminhos e quando abre os caminhos vai também estendendo as mãos para a gente poder exercer, apoiando em todos os sentidos, desde a ajuda material até o apoio humano e o estímulo para a gente viver a sua fé. E eu sei com toda certeza, sou muito apoiado pelas orações de muitas pessoas, da igreja inteira, mas de muitas pessoas que me querem bem, que me conhecem, que oram por mim, como eu oro por elas todo dia, a fim de que eu possa exercer com humildade e com dedicação as tarefas que Deus me reserva no dia a dia. Para nós finalizar, gostaria que o senhor pontuasse um pouco do dia de finado, o que representa para a igreja, como é que os fiéis devem se comportar. Acho que, antes de tudo, para nós, é um dia de gratidão e de fé. Gratidão porque não podemos esquecer essas pessoas queridas. Não podemos esquecer os irmãos que fazem parte desta grande família de Deus. Então, o mistério da comunhão dos santos, os que já estão na glória, os que estão se purificando para ver a Deus face a face, nós que peregrinamos na terra, fazemos uma única família. Somos o corpo de Cristo. Então, nós não podemos esquecê-los. Isso é a gratidão. Como também nós queremos, com espírito de fé, orar por essas pessoas para que elas recebam de Deus o perdão, recebam a graça de poder estar o quanto antes na sua presença de uma maneira plena, a fim de gozarem daquilo que Jesus lhes prometeu, uma felicidade eterna. Muitíssimo obrigado, gratidão e a bênção para o programa Tardiar, que nós possamos ir mais longe e levar à frente essa seriedade, esse respeito com quem nos recebe. Muito bem. Antes de tudo, eu parabenizo a vocês, porque
hoje os meios de comunicação social levam muito longe aquilo que parecia antes impossível, né? Então vocês estão se dedicando a uma tarefa, vamos dizer, que tem grande alcance. Obrigado por esse momento em que pudemos conversar e que Deus abençoe, fecundando o seu trabalho, fortalecendo nas dificuldades e lhe dando a graça de resistir diante das provações. Porque quanto mais a obra de Deus, tanto mais provações vêm, né? O livro do Eclesiastes diz assim: se tu entrares para o serviço de Deus, prepara-te para as provações, né? Elas chegarão, mas a graça de Deus é maior. Que Deus lhes abençoe. Muitíssimo obrigado.